E aí, eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente poderia fazer para construir um argumento, ou construir uma história, ou eventualmente construir uma ideia que a gente quer trazer para um grupo maior. Então, a gente poderia, por exemplo, conversar com uma ferramenta de IA, né? Construir um prompt, ficar construindo uma ideia, uma conversa, tentando modelar prós e contras, tentando entender como que essa ferramenta poderia ajudar a gente a construir um texto, um documento ou coisa do tipo. Mas eu sou preguiçoso. E aí eu fico pensando, e se eu gastar esse tempo todo conversando com uma ferramenta para uma ideia que não ressoa com ninguém? Porque no fim do dia eu tenho que convencer pessoas a fazer alguma coisa, a engajarem, a atuarem em certos aspectos. Então a minha lógica, ela começa num processo que eu chamo de ventilar. Eu busco pessoas que estão ao meu redor, pessoas que podem ter opiniões relacionadas e pessoas que podem ter opiniões diretamente contrárias a isso que eu estou pensando em fazer. E eu vou me utilizar dessas pessoas, o utilizar aqui como usar os recursos dessas pessoas, porque as pessoas têm recursos, pessoas não são recursos. As pessoas têm recursos e eu vou me utilizar de perguntas, eu vou me utilizar de histórias que eu vou contar para poder balizar com essas pessoas um caminho que pode ser interessante ou de repente um argumento que pode estar mais fraco. E a partir dessas conversas eu potencializo a minha ideia. E eu vou fazer isso algumas vezes. E aí, depois de ter conversado com essas pessoas e ter entendido um ponto forte, uma ideia relevante, um argumento mais importante, aí de repente a partir disso eu posso usar uma ferramenta de IA para modelar, para esculpir esse projeto, essa ideia. Mas o que eu quero trazer para você aqui é a necessidade de que o pensamento crítico esteja conosco, que os pensamentos e os argumentos e o estudo e a construção da prática ela esteja conosco, que a gente tenha a capacidade e a habilidade de poder fazer o que a gente tem que fazer a partir da nossa prática e que a gente possa estudar coisas que sejam relevantes, encontrar vídeos, autores, artigos, que a gente possa construir uma base de conhecimento e fazer essa curadoria a partir daquilo que a gente quer mudar. Eu acho que a minha equipe deveria funcionar de um determinado jeito. Baseado em quem? Baseado em Brené Brown, né, o Dare to Lead. Vou falar sobre Braving. Eu vou usar também Henry Mintzberg e a questão de que pessoas têm que, né, precisamos de pessoas capazes de gerenciar. E de repente eu vou usar Bruce Tuckman, que é uma teoria antiga pra caramba, mas para dizer que um time tem que buscar a performance e nesse caminho ele tem um processo de construção de argumento, enfim. Mas eu tenho que construir, pensar em como que eu componho essa minha ideia, né? E esse processo, ele deveria ser seu. Esse processo inicial ele pode ser seu. Você pode usar ferramentas para tentar descobrir quem são esses autores, essas pessoas que produzem, que documentam conhecimento para poder ajudar você a construir essa ideia e esse movimento. Mas não deixe de ter esse processo da construção do pensamento crítico. Nenhuma ferramenta vai substituir isso, que é substituir a sua prática. E você vai ser medido pela sua prática, não só pela capacidade de usar ferramentas. Você sabe resolver problemas quando bater a pressão, quando o problema estiver acontecendo de verdade, você sabe responder. Você só vai saber por causa da sua prática, não por causa da sua habilidade de montar prompts. Cuida disso. Um prompt a gente constrói, a gente pergunta para a ferramenta como é que vai ser. Valeu!